Relembrando da fisiologia, o que não mudou. Ela é um hormônio de feedback negativo, retroalimentação, a quantidade de T3 e T4, inibe a quantidade de TSH que vai ser liberado pela hipófise. Então, como que é feita a biossíntese dos hormônios tiroidianos? Então, lá dentro da tireoide existe o que a gente chama de folículos tiroidianos, tá? E eles precisam captar iodeto do sangue. Então, a parte proteica é realizada dentro do folículo e esse folículo precisa captar iodeto. Então, já começa aí que eu tenho que ter iodo disponível na forma de iodeto. Então, não é qualquer forma de iodo que vai ser captado. O que vai acontecendo é que esses resíduos de tirosina, né, vão entrando nos folículos e vão formando a tireoglobulina. Então, a parte proteica é formada pelo aminoácido tirosina. E a parte inorgânica são os íons iodeto. Então, eu tenho tireoglobulina e esse iodeto vai ser captado pela tireoglobulina. Quando a gente tem bócio, a gente tem acúmulo de tireoglobulina. Pode ser por ausência de iodeto ou por um aumento da síntese de tireoglobulina. Então, o aminoácido que é considerado essencial, não na palavra essencial, mas essencial para a tireoide, é a tirosina, bem? É a partir dela que são feitas as tireoglobulinas. Então, eu preciso ter esse aminoácido para fazer tireoglobulina e preciso do iodeto para transformar em T3 e T4, tá? Aqui uma imagem desses folículos, né, da glândula tireoide. Aqui eu tenho a glândula secretora, bem? E aqui a produção de tireoglobulina. E esse iodeto vai aqui dentro, a tireoglobulina vai ser produzida, o complexo de Golgi vai empacotar, distribuir e o hormônio vai ser liberado, tá? Coisas importantes que a gente reparou ao longo do tempo. É muito importante que tenha cálcio e cálcio livre. Para isso existe o hormônio calcitonina. É a calcitonina, na presença de cálcio, que vai fazer com que essas glândulas, secretem o hormônio. A primeira doença relacionada à obesidade é o hipotiroidismo. Hipotiroidismo primário, que é o problema na glândula. Quando tem problema renal, problema com cálcio, problema de hipotálamo hipófise, estresse, enfim. Quando são problemas que levaram à hipófise, né, desnutrição, levaram a hipófise a não produzir o hormônio, isso é chamado de hipotiroidismo secundário. As principais causas: tireoidite crônica autoimune, né, chamada de tireoidite de Hashimoto, bem? Pode ser transitória por deficiência ou excesso de iodo ou central, tumores de região hipotalâmica. Então, se a causa é primária, permanente, o que eu vou falar? Tiroidectomia, radioiodoterapia ou radioterapia cervical, deficiência grave de iodo, bócio, doenças infiltrativas, né? Tudo isso pode levar a doenças primárias. Primário transitório, deficiência ou excesso de iodo, drogas que bloqueiam a síntese, como lítio. Lítio é um dos maiores problemas com relação à tireoide, né? Bipolares que usam. Sulfonamidas, que é outra classe de medicamentos, tá? E a amiodarona, que é um medicamento usado para problemas de coração. Quadro clínico, então, quais são as características? A gente tem a pele, fâneros são os anexos de pele, tá? Então, edema, puff periorbitário, que é aquele inchaço que causa aqui embaixo, doenças cardiovasculares, isso vocês já estão cansados de saber, alterações de ecocardiograma, né, problemas respiratórios, e aí interfere na aula de doenças pulmonares, hipoventilação, apneia do sono, discreto derrame pleural, dependendo do caso. No trato digestório, o que é mais característico é a constipação, tá? Isso acontece em quase 90% dos pacientes, pela diminuição da peristalse, diminuição de GH, topoese, anemia normocítica ou normocrômica. Central, a gente tem perda de memória, letargia, diminuição de audição, neuropatia, enfim.
basicamente o diagnóstico TSH e T4 livre. Tratamento de hipotireoidismo primário confirmado. Então, foi lá, 3 meses depois voltou e teve o problema. Primeira coisa, se inicia levotiroxina, 25 microgramas dia, em jejum, 30 minutos antes do café da manhã. E bem característico, a língua, pela manhã, antes de alimentar, ela tem marca nos dentes, na lateral, como na foto. O inverso do hipo é o hiper, caracterizado pelo excesso de hormônios tiroidianos. Então, tirotoxicose secundária ao hipotiroidismo é doença de Graves. Doença de Graves é uma doença que ataca direto a glândula, tá? Bócio multinodular tóxico. Então, olha, eu tenho o bócio que causa hipotiroidismo, então que diminui a produção, e tem o bócio que é secretor, que ele começa a crescer a glândula e liberar isso. Então, ele é tóxico também, multinodular tóxico. Então, tem áreas da glândula que estão superprodutoras e tem áreas que estão noduladas. Aí sim, nem você pensou, Rafael, aí é compensatório. Então, por eu ter uma área que está nodulada, a outra começa a produzir e secretar. Então, é bócio, só que é diferente. É isso que eles começaram a bater. Cuidado na hora de diagnóstico, porque pode ter cara de um e ser o outro, tá? Adenoma tóxico, né? Aí, Verônica, então podem ser 2 tipos de bócio, é isso? bócio é a mesma coisa. O que pode ser diferente é a relação com o hormônio. Eu tenho um bócio que deixa de produzir e tem um bócio que produz demais. Tá. Mas a cara é a mesma. Tá? Hipertiroidismo por amiodarona. Então, olha que louco. Eu tenho amiodarona causando hipo ou hiper. Tumor, doença trofoblástica, que aí é, né, tipo uma leucemia. E ainda eu tenho sem hipertiroidismo, que é tireotoxicose exógena, que é o uso de T3. Isso aqui a gente viu pelos medicamentos que emagreciam e usavam T3. Causavam os sintomas, era muito estranho. A subaguda, a transitória, induzida por amiodarona, ectópico, que é no outro lugar, e aí a causa problemas. Então, as causas de hipertiroidismo são muitas e podem levar a diagnósticos muito variáveis. Então, que tá em excesso de T4, vamos ver o que a gente vai fazer com esse excesso. Pele aveludada, né? Sudorese quente excessiva, queda de cabelo, unha quebradiça. Cardiovascular, palpitação, taquicardia, hipertensão, enfim. Hiperfagia, hiperdefecação, colestase, exoftalmia, que são os olhos esbugalhados, característicos dessa doença. Tem pessoas que são naturalmente assim, não necessariamente é hipotiroidismo, mas é característico dele. Aqui eu tenho perda de peso, olhos salientes, suores, pescoço inchado, né, o edema por causa do aumento da glândula tireoide, mas lembra que o aumento no bócio lá pode ser diminuição de produção. Que é os nódulos tiroidianos. Eles são lesões intratiroidianas palpáveis, normalmente relacionados ao hipotiroidismo, mas também podem ter relação com hipertiroidismo, tá? Afeta mais mulheres, só 1% dos homens adultos. É feito ultrassom para diagnóstico. E assim, para ser maligno, a chance é de 5 a 10%, tá? Para malignizar. Quando a pessoa já tem um genética para câncer, eles preferem fazer a tireoidectomia. Caso não, eles têm acompanhado esses nódulos ao longo dos anos para ver se eles crescem. Cresceu de 6 meses para outra, eles retiram. Avaliação do risco de malignidade, aqui, ó, crescimento rápido do nódulo, fixação em estruturas, então quando ele raiza ou ele perde a característica de tireoide, endurecidos, enfim, algumas características e principalmente história, né, de família com tumor, acontece mais em mulheres e crianças, mas é induzido por bactéria, ou seja, trata a infecção, a tireoidite subaguda.
É uma desordem inflamatória autolimitada associada à dor, sintomas sistêmicos, que pode durar semanas e meses, tá? Pode surgir de quadros de infecções de vias aéreas superiores, então, sinusite maltratada, dor de garganta maltratada, tá? Essas subagudas normalmente têm febre, fadiga, mialgia, dor no corpo, artralgia, tá? E às vezes sem sintoma nenhum. Resumindo, hiper e hipotiroidismo são relacionados ao sistema nervoso central, gastroenterologistas por causa da prisão de ventre, cardiologistas pelas alterações de frequência cardíaca. Ela está dentro das doenças de tireoide graves, também é uma doença autoimune, e é sempre causada por anticorpo. Então, anticorpo antirreceptor de TSH, o TRAB, ele começou a ser muito mais pedido, tá? Normalmente ele aparece lá nas doenças autoimunes, tireoidite de Hashimoto nem sempre, mas doença de graves, normalmente eles fazem para indicação de outras doenças, tá? Diagnóstico de hipertiroidismo, oftalmopatia de graves e hipertiroidismo neonatal. O anti-TPO, ele é para dentro da tireoide. Então, você faz anticorpos contra a tireoglobulina. Isso já é mais característico de Hashimoto. E o problema não está nem na tireoide, nem em lugar nenhum, está no fígado, que é o jeito que ele converte. O T4, ele tem 4 átomos de iodo, o T3 ele tem um átomo a menos, e o que pode acontecer é o fígado tirar o iodo no local errado. E aí apareceu o T3 reverso, bem? Esse T3 reverso, ele tem vários porquês. Acontece muito quando o paciente toma levotiroxina, que é um medicamento, então isso expõe o fígado e o fígado começa a produzir T3 reverso por excesso de medicamento, e já que ele tem que metabolizar, ele metaboliza errado. Problemas hepáticos, hepatite medicamentosa, né? Disfunções hepáticas anteriores ao. E algumas razões comuns para isso acontecer são relacionadas a cortisol. Só que não dá fechado ainda. Cortisol alto, em problema de estresse crônico, tá? Ele inibe a conversão de T4 em T3 e oferece a condição de T4 reverso. E cortisol baixo, também devido ao tratamento inadequado, ele aumenta o T3 reverso. Então, o cortisol, gente, é a vontade dele, né? Se ele tá alto demais, ele ferra o T3, se ele tá baixo demais, ele ferra o T3. Por isso que as pessoas pararam de fazer diagnóstico com exame só, né? Quer coisa mais instável do que cortisol? Tenta fazer um exame de cortisol, gente. Cortisol é uma loucura. Então, é muito instável e ele automaticamente mexe com o T3. Então, olha, e isso é meio lógico, né? Lembra, eu tenho cortisol alto, tem pessoas que com cortisol alto engordam. Por quê? Aumentam o T3 reverso. E tem pessoas que com cortisol baixo engordam. Por quê? Aumenta o T3 reverso. Então, a gente não sabia como que esse cortisol mexe. Ele mexe na produção do T3 reverso.